Qual horário tá? Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa conosco, né? Professora Márcia. Professora Alessandra, com aquela aula sobre literatura. Isso. Olha, modernismo. Nós estudamos pré-modernismo, né, Alessandra? Já falamos do pré. O que mais que nós falamos? Nós falamos das vanguardas europeias. As vanguardas, cubismo, expressionismo, dadaísmo. E agora, amadinhos, modernismo naquela primeira fase. Mas antes aconteceu um momento bem bacana, que é necessário. Vocês Lembra sabem? que a gente sempre falava assim, a semana de 22, o ano de 1922. Sempre falamos, né? Sempre falando. 22, aguarde que vai chegar o dia, mas não é agora, tá bom? Não. Então vamos lá para a nossa aula 45.1, falando de modernismo, primeira fase. Vamos focar aqui na poesia, tá bom? Vamos aqui com um fragmento de Europeus. Já falamos lá no modernismo. Lembram? No pré-modernismo, na verdade. Lembram do autor? Será? Lembram? Então, quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta, estrovinhado a crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio, mais esvoaço, florido o decreto da princesa, e o negro exausto larga no... O cabo da enxada, o caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deixa que do velho mundo venha que nele pegue de novo. A 15 de novembro, troca-se o trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bestifica-se ante inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. Vem, Floriano, estouram as granadas de Custódio. Gumercindo bate às portas de Roma, incitatus derranca o país. O caboclo continua de cócoras a modorrar. Nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé, social como individualmente em todos os atos da vida. Jeca, antes de agir, acocora-se. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. Nos mercados para onde leva a quitanda domingueira é de cócoras, como um farqui de Brahmaputra, que vigia os cachinhos de brejaúva ou feixe de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Quem que esse Jeca Tatu tá representando, né? Olha a questão da quebra, né? Relacionada ao passado, e agora ó, é o Jeca Tatu. Quem é? Quem é esse personagem? Está representando quem na literatura brasileira? Você vai pegando, buscando quem representava o povo lá no romantismo. Não era idealizado? E como, por isso que fala, como és bonito no romance e feio na realidade. E aí você já vai percebendo a questão das críticas, né? Na fala. Você ficou curioso para saber? Então, esse conto é Europeus, é de Monteiro Lobato. Beleza? Então, vamos lá em nosso tom de conversa. A leitura foi de um fragmento do conto Europeus, em que Monteiro Lobato descreve pela primeira vez a figura de Jeca Tatu. Espécie de anti-herói nacional, o caipira representa, nesse momento histórico e literário, uma ruptura com a idealização romântica de nossos símbolos pátrios. Aqui ele aparece como a encarnação de um Brasil arcaico, anacrônico, que convive lado a lado com um Brasil
que se prende civilizado. Exaterno e moderno, né? Então, conforme a leitura do fragmento, né? E as informações que tem logo aqui, falando dessa questão do anti-herói nacional, a que atitude o autor, né, se refere repetidamente para simbolizar a apatia de Jeca Tatu. Qual é? O que ele pega? Vocês observaram aqui na primeira imagem? Olha aqui, esse rapaz aí é o Jeca Tatu. Aqui. Opa, vamos lá. Opa. Vamos pegar aqui a canetinha. O Jeca Tatu tá de como? Que ele sempre fica citando, né? Ele fica de cócoras. Olha ele despreocupado, Bem tudo tranquilo. bem na simplicidade, pés sem calçados, né? Descalços. E o que mais? Observando, né, a sua criação, pensativo, vamos dizer assim. Aí vai fazendo várias leituras, né? Várias informações nós vamos extraindo desta imagem. Olha a continuação aqui. Olha o Jeca Tatu. Amarelado. Ó, apoiando. Tem a foice do lado, aquele cabra que trabalha o dia todinho. Aí, ó, sempre o quê? O caboclo vai continuar o quê? De cócoras. Olha o feixe que ele pega ali. Tá certo? Aí você vai analisando esta imagem com a segunda para responder. Tá certo? Responder essa questão da apatia de Jeca Tatu. Qual é a parte que simboliza? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre quem? Sobre o autor Monteiro Lobato. Olha lá, Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. Em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Jeca Tatu, um caipira, apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura do Jeca Tatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918, com o protótipo do caipira brasileiro abandonado à miséria pelos poderes públicos. Aí você vai ter várias interpretações, né? Então vamos lá para a nossa árvore do conhecimento, modernismo, né? Falando aqui só o foco na poesia. Mas antes, ó, modernismo na primeira fase, a primeira geração, o primeiro momento, ó. Já no início do século XX, alguns artistas brasileiros procuravam renovar as artes, desenvolvendo o nacionalismo crítico como uma das obras do pré-modernista, né? Pré-modernista. Não era assim? Não estou vendo a questão de vamos renovar, vamos criar novos horizontes, vamos criar nossa própria identidade? Foi assim? Lembrando lá? Qual é a segunda parte, né? A arte acadêmica mantinha-se em vigor e evidenciava a permanência de uma mentalidade conservadora. E aí começa o choque, né? Tem mudança, mas um grupo queria manter, outro grupo queria inovar. Os modernistas defendiam a difusão das técnicas das vanguardas vinculadas à cultura nacional, o que serviria de base para a pesquisa e a criação de uma arte inovadora e crítica. Olha só a arte inovadora e crítica aqui já chegando, né? Exatamente. Olha aí, pessoal. Cores, ainda falando sobre as cores, as formas, o que dá pra gente, né, imaginar mais ou menos aqui, seguindo a tendência nacionalista da primeira fase do modernismo, Lazar Segal faz uma crítica social ao retratar o quê? Um negro isolado à frente de um bananal. Exato, já está descrevendo essa questão. Ó, Monteiro Lobato lá representando ali o caboclo na sua obra Urupês, e aqui o Segal já colocando, né,
a questão, fazendo uma crítica, o negro lá sozinho trabalhando, olha só, Isolado. no meio da agricultura, olha um monte de coisa que ele tem que fazer, né? Modernismo no Brasil, primeira geração. Então, olha lá, compreendido ali entre 1922 a 1930. Teve início com o marco da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu em 1922, no mês de fevereiro, onde aconteceu esse movimento, essa reunião lá no Teatro Municipal de São Paulo, tá? Então aqui, pessoal, é muito importante que vocês marquem a Semana de Arte Moderna, que aconteceu, quando falar em 1922, já vamos lembrar da Semana de Arte Moderna. As datas ali entre 13, 15 e 17 de fevereiro, exposição de música, pintura, escultura e literatura. Mas será que foi tranquilo esse momento aí? Nesse momento de ruptura, de mudanças, de quebra? O que vocês imaginam que aconteceu aí nessa Semana de Arte Moderna? Será que todos falavam a mesma língua? Todos queriam as mesmas mudanças? Ou o que aconteceu? De Cavalcante, né, este rapaz aí, né, ele criou a capa, ele que criou, né, a capa do catálogo da semana, né, do folder da Semana da Arte Moderna. Este daqui, olha só, os traços já tá mostrando essa questão, né, da tendência lá, né, da influência, né, das vanguardas europeias aqui. Mas, ó, quando a gente fala uma semana, mas não foi exatamente uma semana, foram apenas 3 dias, tá bom? Ó, 13, 15, 17. Então, será que esses 3 dias, olha aqui, o primeiro dia, vamos dizer assim, o início foi ótimo, maravilhoso. Ó, teve abertura de Graça Aranha com a palestra A Emoção na Arte Moderna, teve várias leituras de poemas, né? Números musicais de Hernani Braga e Vilas Lobos, tudo acontecendo na primeira noite, no primeiro dia do evento. E aí vocês já sabem, nós já falamos sobre Graça Aranha, então já não é estranho para vocês. Já no dia 15, olha lá, um campo de batalha. Aí já começa. Olha aí, gente, quando nós falamos aí um campo de batalha, quem que você vai imaginar que aconteceu? Ronald de Carvalho lê o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, sátira aos parnasianos e ao parnasianismo. Exatamente, porque já vai a questão, né, já vai cortando, eu não quero ter relação com as escolas anteriores, né? Começa uma verdadeira batalha, como foi colocado ali, um campo de batalha, porque cada um vai defender o seu lado. E no dia 17 de fevereiro, eita, casa vazia? Meu Deus do céu, mas só que não estava totalmente vazia não, mas só que não foi como o início, né? Que foi de glória, né? A casa cheia. Teve apresentação de música de Vila Lobos, com participação de vários músicos para um público pequeno, né? E antipático às inovações modernistas. Então, aqui nessa casa vazia também teve um período, lá no campo de batalha, lá tinha um certo grupo que começou o quê? Surgir vaias, muitas vaias. Por isso que fala do campo de batalha lá também, do dia 15. Beleza? Vamos lá. Agora o saldo da semana. Fracasso para a época, mas verdadeiro sucesso ao longo de nossa história. Então a semana de 22 ela ficou marcada aí com essa questão. Primeira semana, primeiro dia, ok, tudo certo, mas vários acontecimentos surgiram que não foram tão agradáveis, né? Imagina você organizar um evento e de repente chegar um grupo ali que começa a vaiar, não concorda, é contra, como você ficaria? Então imagina essa semana de 22 aí bem marcada, mas também tivemos essas questões aqui. Foi um fracasso para a época, mas verdadeiro sucesso ao longo de nossa história. Propôs novos rumos para as artes brasileiras, isso aí não pode negar que também aconteceu essa mudança. Surgimento de uma arte mais nacional, deixa de existir aquela questão do empréstimo, né? Exatamente. Será que só o que é de fora que é belo, que é bonito, e as nossas belezas? Então aí o surgimento
de uma arte mais nacional. Teve um marco também da independência cultural brasileira. Por quê? Nós estamos no ano de 1922, Amadinho. O Brasil estava comemorando 100 anos, olha só, de independência. Tá certo? Qual o ano da independência do Brasil? Aí você vai lembrar. 1822. Ó, 100 anos depois, 1922, tá certo? Então é o marco inicial do modernismo brasileiro. Aspectos centrais da primeira geração modernista ali, não esquecendo, 1922 a 1930. Então vejam, houve a ruptura estética com o passado e com o academicismo literário, tá? Então quebra. Já não se copia mais, não né? está se copiando, já está uma certa liberdade. Olha o segundo aí. Ruptura com a gramática normativa, havendo valorização da linguagem coloquial. É isso mesmo, você vai encontrar obras, às vezes assim, sem aquela preocupação com a norma padrão. Ah, se você vai fazer um texto lá da poesia, vamos pegar o Lauro Bilac. Olha só, perfeccionista, né? Escolhia vocabulários, né? Era Lembra do assim. soneto? Exato, a perfeição, a pontuação, a concordância, mas aqui quebrou. Exatamente. Tá certo? Não tinha essa preocupação. Então veja, ruptura com a estética, ruptura com a gramática, a irreverência, o deboche, a sátira, o humor como recurso crítico, o poema piada e o poema paródia. Exatamente. Então, tudo isso aqui, pessoal, ganhou espaço na primeira geração modernista. Tem também a liberdade, né, formal personificada, em especial pelo uso do verso livre, pelas formas de composição sem nenhuma regularidade, pela pontuação do texto. Quando ele fala verso livre, essa questão das rimas, da métrica, não tinha preocupação nenhuma. E aí, principalmente, uma postura nacionalista. O propósito era abrasileirar o Brasil, ó, deixar lá. Exato, vamos fazer valer o que é nosso. Então é daqui que sairão as obras, os poemas, sempre trabalhando ali com a questão do deboche, né? Da sátira e aquele humor como recurso crítico, né? Eu vou usar isso aqui para criticar aquilo que eu estou considerando que eu vejo como errado dentro da sociedade. Então, Mário de Andrade. Vamos lembrar. Figura, né? Ou seja, a principal figura teórica do movimento, né? Da primeira geração. Nós temos a questão que ele se destaca com a poesia Pauliceia Desvairada e o Clã do Jabuti. Também tem romance, Amar, verbo intransitivo, Macunaíma, né? Um herói sem nenhum caráter. Olha só aqui neste quadro. Ai, que preguiça! Ó, e o Macunaíma é o livro que vocês já vão se preparando aí, ó, para a terceira unidade. Aí você vai ver essa expressão. Ai, que preguiça! Exatamente. Quem foi o Macunaíma? Qual a representatividade dele para o brasileiro? Por que que ali é colocado como herói sem nenhum caráter? Então, tudo isso aí, não vou nem falar muito, né, Márcia? Porque lá na unidade 3, vocês descobrirão. E você já começa a observar aí a questão das imagens, né? Esse quadro aí, ó, composto aí, ó, a característica de cada ser que aparece. O que você consegue identificar? Essa miscigenação? Opa! Vamos parar por aqui que vai ter um momento. Vamos embora. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel. O burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te daria pelos teus anos? Um colar? Conto ou 500?
mas nós morremos de fome. Então, aqui nessa poesia, né, Jorge Albuguês, já você vai vendo essa questão da denúncia. Ele não tinha aquela preocupação, será que falo, será que eu não falo? Eu conto ou tu contas? Não é mesmo? Aí você vai percebendo, né, nos versos, a diferença deste daqui para as escolas anteriores. Exatamente. E aí você consegue identificar também as características quanto à questão da sátira, a questão do deboche. Percebe? Tudo presente aqui. Aí você vai identificando. Identifica aí. Onde é a parte que está falando do deboche? Né? Qual é a parte de fica satirizando? Sempre levantando algo para chamar a atenção. De quem? Da sociedade. Moça linda, bem tratada. Esse daqui, Mário de Andrade, arrasou, né? Olha lá. Olha o deboche, né? Olha a sátira. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra, como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Então, aqui, a questão, um certo humor, há uma certa ironia, mais ironia do que humor, porque, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família? Meu Deus do céu, né? Burra como uma porta. Aí você vê a questão das figuras de linguagem fazendo presença, exatamente, né? Na poesia, né? E aí a ironia está presente, a comparação está presente. Tá certo? Aí você vai observando cada detalhe, essa questão da pontuação, esse uso de reticências, algo tá subentendido, por que foi usado? Tem toda uma história aí por trás, tá, pessoal? Porque quando você, de cara você lê, moça linda, bem tratada. Então, o que nós esperamos, assim, normalmente, né? Um texto bacana, com elogios, trazendo aí coisas harmoniosas. E aí você pega um texto dessa natureza, burro como uma porta, um coió, mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta. Então ele repete, paciência, né, a questão aí de burra como uma porta várias vezes. Então bateu o olho ali, Mário de Andrade, já sabe que vem a questão aí do modernismo, então tem uma crítica, um deboche por uma sociedade que traz algo aí incorreto, né? Inspiração, São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Elegância sutil, sem escândalo, sem ciúmes. Perfume de Paris, Aris. Bofetadas lírica no Trianon. Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Então, aqui ele já está puxando a questão da nacionalidade, né? Isso. Da brasilidade, trazendo para cá. São Paulo, para a cidade de São Paulo. Então, olha lá, é o poema que inaugura Pauliceia Desvairada, segundo livro de poemas de Mário de Andrade, publicado em 1922. E aí, falando sempre a questão de 1922, você automaticamente vai lembrar da Semana de Arte Moderna. Mais outras, por exemplo, todos os poemas que a gente está lendo é de Mário de Andrade. Agora temos aqui o Trovador. Trovador você vai lembrar lá do tempo das cantigas, do período medieval, né assim? Então vamos lá. Ele também fez
Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, interminentemente no meu coração arlequinal, interminentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente como um longo som redondo. Catabona, catabona, dron. Som tupi tangendo um alaúde. Aí você vai, né? Então aqui também ele faz parte, né, da Pauliceia Desvarada, né? E ele vai resgatando a ideia do tempo das cantigas, das pessoas lá, dos trovadores que usavam os instrumentos para as cantigas. Olha o título, Trovador. Lembram? Então, isso tudo, nós estamos falando de quem, amadinho? Mário de Andrade. Vários textos aí para vocês, né, identificarem. E aí vem o Oswald de Andrade, ligado aos movimentos pau-brasil e antropofagia. Então falamos de Mário, agora Oswald de Andrade. E olha ali as obras dele. Pau-Brasil, poesia de exportação, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande. Então, vamos lá. Falando de cada um. Ó, falei Mário de Andrade, agora Oswald de Andrade. Aí, professora, são parentes? São primos, são parentes, Só né? que não. Vamos lá. Nota-se a aproximação com a linguagem oral e coloquial, em que a oposição ao formalismo do parnasianismo. Vamos ver aqui, ó. Mais uma vez aqui marcado para vocês a questão da quebra com o passado, né? Olha aqui, quando fala lá na linguagem oral e coloquial. Qual é a linguagem coloquial? É a nossa do cotidiano, do dia a dia. Será que aqui a gente consegue perceber isso aí? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, olha só, fazendo essa questão, essa oposição, ó, lá no parnasianismo, lembrando da tríade parnasiana, aquela preocupação com a formalidade. E aqui não, ele já vai dizendo, vamos fazer da linguagem simples, do dia a dia, do coloquial. Porque se fosse lá do parnasiano, né, dei-me conforme a gramática, a norma e padrão. Aí lá vai puxar lá para a norma culta, padrão, é a questão, opa, não posso começar uma oração com o pronome oblíquo. Mas ele, amadinho, deixa disso, me dá um cigarro aí, pronto. O importante é passar a mensagem. Então, vamos que vamos aqui, Oswald de Andrade, tá certo? Agora, erro de português, ó. Esse Oswald de Andrade é demais. Então, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Tá certo? Então, aqui esse erro de português não é questão da formalidade, não, da questão gramatical, não, imagina. É a questão que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Lá, e você vai lembrar aqui, lá do período, lá do quinhentismo, tá certo? Não foi assim? Sempre fazendo associação, tá bom? Quando começa, quando o português chegou aqui, debaixo de uma chuva, vestiu o índio, ele tá fazendo, né? Que pena, se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, porque o português, aqui quando ele chegou, os índios andavam o quê? Sem vestes, não era assim? E cheio de roupa. Exatamente. Se tivesse aquele calorzão, eles queriam ficar sem roupa, não é mesmo? Olha lá, o gramático. Os negros discutiam que o cavalo se pantou. Mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. Olha só, se pantou, ó. Aí se pantou. Então, essa questão gramatical, aí vai analisar a questão das palavras, da invenção, né? E tudo isso.
Agora o relicário. No baile da corte, foi o conde Deu que disse: para a dona o quê? Bem-vinda, que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi, comer, beber, pitar e cair. Olha, sempre essa questão do humor dentro da poesia. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. E sempre fazendo as narrativas, né? Olha só. Agora, saindo de Oswald de Andrade, vamos conhecer ele, né? Manuel Bandeira, né? O poeta brasileiro também que faz parte da primeira geração. Olha a imagem dele aí, Manuel Bandeira. Aí, o Manuel Bandeira, ele participou da primeira, da segunda geração também, beleza? Mas aqui vai estar focado somente na primeira, tá bom? Sua obra apresenta a marca do parnasianismo, simbolismo e concretismo. Vocês vão estudar os poemas concretos. Aí a Cinza das Horas, de 1917, Carnaval, 1919, O Ritmo Dissoluto, de 1924. Seria caracterizada pela presença marcante de elementos da tradição parnaso simbolista, sendo por isso ainda um tanto convencional ou para alguns pré-modernista. Lembram? Desencanto. Então vejam aqui quais são as marcas que nos trazem, né? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Então, Desencanto, né, de Manuel Bandeira. Você viu aí a questão dos versos livres, sem simetria, né? Essa questão de seguir a quantidade de sílabas poéticas? Não, aqui na primeira fase do modernismo, livre. Os sapos. Esse daqui foi lido por Graça Aranha, né? Esse foi da confusão. Da confusão lá, olha lá, da semana. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos sapos. A luz os delumbra, em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi? Foi, não foi? O sapo torneiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro é bem martelado, clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei? Foi? Não foi, foi, não foi. Então aqui, esta poesia, né, foi lida por Graça. Essa aí foi da confusão, gente. Exatamente. Foi aí que começou toda uma briga, lá naquela segunda data que nós colocamos para vocês lá no início. Lembra que nós falamos no início dos sapos? Pois então, foi aí que gerou conflito. Conflito mesmo. Então, amados, aqui, falando um pouquinho, né, da primeira geração, da primeira fase do modernismo, foi logo no mesmo período que aconteceu a Semana da Arte Moderna, e alguns artistas, né, lembram? Se reuniram, todas as artes, não era só a questão da literatura, era a música, eram os quadros de algumas pintoras, né, que se destacaram. Essa semana de 22, que também chamada como a Semana de 22, foi uma mudança geral. Não foi só no aspecto da escrita, mas tudo. Era aquela quebra com o que vinha de fora. Então vamos deixar o de fora para lá e vamos valorizar o nosso, o nacional. E aí, naquele primeiro momento, alegria, todo mundo feliz. Do segundo em diante, houve aí esse quebra-quebra que veio para... Era um grupo que queria mudança e o outro que não queria, mas aí nós tivemos bons resultados.
tanto que ficou, né, marcado na história. Exatamente. Beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Tchau. Até lá.